Wagner Sobral, mais conhecido como Professor Shaolin, pelos meus alunos da escola pública. E eu resolvi gravar esse vídeo para poder divulgar, promover e principalmente mostrar a funcionalidade de uma criação minha, por como está sendo padronizado o quadro branco em toda instituição de ensino e até mesmo em todas as escolas públicas. Eu vendo a dificuldade do pessoal na manutenção dessa resina que reveste esse quadro branco, onde dezenas de milhares de quadros são jogados fora anualmente devido à dificuldade de manutenção, o que é até um grande negócio para os fabricantes de quadro. Tá, eu também enfrentando essa dificuldade, eu analisando como professor de química e analisando a composição principalmente dos marcadores para quadro branco, é onde se encontra a dificuldade maior, é que mancha todos os quadros e o pessoal tem uma dificuldade enorme com esse detalhe. É o seguinte, há uma substância que eles colocam nesse marcador para quadro branco chamada de surfactante. Ou seja, surfar significa ficar na superfície. Ou seja, essa substância ela tem a propriedade ou tensoativo, mexer na tensão superficial dos líquidos, de diminuir a força de atração entre as moléculas de água que constitui a tinta, fazendo essa tinta surfar, ou seja, ficar na superfície dessa resina. Então, eu nem concordo muito com os títulos de apagador, que qualquer objeto, porque na verdade não apaga nada, ele simplesmente retira a tinta aqui da resina, porque ela só está na superfície dessa resina, e na verdade a tinta continua aqui na superfície desse filtro. Qualquer objeto poderia ser chamado de apagador. Posso pegar um pano, um paninho, uma esponja, um objeto qualquer e retirar aqui da superfície. O problema maior é qualquer objeto usado, a tinta vai ficar retida ali naquele objeto. Então a minha preocupação maior era, além de promover a retirada dessa resina, que mexesse nessa composição, diluísse a tinta, para poder extinguir essa tinta, para exterminar esse problema dessas manchas do quadro, que todo segmento está encontrando na manutenção desses quadros. Tá, o que eu fiz foi o seguinte: como na composição química do giz tem sulfato de cálcio, que é um pó dessecante, ou seja, que absorve a água, no dia a dia o pessoal não entendia nada. Durante apagando o quadro, eu passava o giz aqui na superfície. Quando eu terminava de apagar alguma coisa, o filtro começa a saturar. O que acontece? Eu dou 12, 13 horas de aula por dia. Depois de algumas horas, esse filtro já estava saturado. Essa tinta que está no filtro, ela começa a voltar para o quadro e entrar nos pigmentos, nos poros dessa resina, entendeu? E onde que começa a manchar? Primeiro instinto de todo mundo, o pessoal pega álcool etílico, um paninho, uma esponjinha qualquer e passa no quadro, onde que entra nos poros e consegue retirar os pigmentos da tinta. Só que o álcool, como tem uma abrasividade bastante razoável, ele começa a deteriorar essa resina, onde que os quadros vão ficando cada vez mais manchados, menos protegidos e mais manchados. Tá, o que eu fazia? Eu passava um giz aqui no filtro, retiro a tinta do filtro, consigo retirar a tinta do filtro. Então a minha ideia é um ano e meio, passando o giz aqui no apagador e retirando a tinta. A minha ideia era
criar um apagador. Bom, já que eu uso o giz para poder retirar a tinta do filtro, criar um apagador para usar o próprio giz para poder apagar então. Tá, e pega o giz, passava no quadro, retirava, mas a tinta continuava retida. Mesmo procedimento que acontece com o filtro. Então resolvi mudar, alterar por minha conta, na condição de professor de química. Essa barra desse tamanho aqui foi perfeito de protótipo. Anotei a porcentagem, a proporção de toda a substância usada. Resolvi acrescentar alguma substância a mais que reagisse com os pigmentos da tinta. Além de apagar a barra de giz no lugar do filtro, além de apagar o quadro, esse sal da barra, ele entra nos poros dessa resina que reveste o quadro, entendeu? Ele é que vai entrar, restaura, tiver micro arranhões que quadros todos têm, em detrimento da ponta do pincel e de álcool já passado. Esse sal entra nos poros da resina do quadro, restaura micro arranhões, o pincel passa a pegar melhor, entendeu? E acrescentei mais uma substância aqui na composição, que ao retirar a tinta do quadro, ele já reage com os pigmentos da tinta e dilui. Retira a tinta e já dilui ela, destruindo a tinta quase, praticamente tudo. Entendeu? E outra coisa é o maior êxito disso aqui, que para minha grata surpresa que eu não esperava, ele retira marcador permanente com pincel atômico, retira como se estivesse retirando, com a facilidade como se estivesse retirando a própria tinta do marcador para quadro branco. Essa barra foi prefeita de protótipo. Mas aí, dependendo do fabricante, por ocasionar o menor ônus possível para o fabricante de giz, a barra pode ser fabricada na mesma espessura. Essa barra de giz, ela pode ser fabricada na mesma espessura, no mesmo tamanho de um feltro. Onde houver o feltro, nessas basezinhas de polímero já existentes no mercado, onde houver o feltro, simplesmente vou encaixar uma barra de giz dessa no lugar. Tá, mas vamos à funcionalidade desse projeto meu, que acredito eu terá uma grande repercussão. O marcador permanente, esse é um marcador permanente. Provar que qualquer tipo de apagador não retira esse marcador permanente. Então são os apagadores existentes no mercado, os mais usados atualmente. Qualquer um desses apagadores, em hipótese alguma, retira esses marcadores permanentes. Os apagadores existentes no mercado. Aí, peraí, Wagner, que saiu do foco. Espera só um pouco, se eu ver se consigo focar. Diminuir a luz aqui. Ixi. Aí, focou de novo, pode apagar. Então são os vários apagadores existentes no mercado. Só que nenhum deles é capaz de retirar o marcador permanente, onde que o pessoal, o primeiro instinto de todo mundo, chegar e apagar com álcool, onde vai deteriorando cada vez mais essa resina dos quadros e diminui o tempo de vida consideravelmente de todo o quadro branco. E tem aqueles líquidos, uns determinados líquidos no mercado, que variam de 8 a 30 reais, recipiente com 60 a 100 ml, também de posse disso, essa barra maior, como eu disse, foi só prefeito de protótipo, mostrando que retira o marcador permanente como se retirasse o próprio pincel do quadro.
interessante é que ela se... Deixa eu só filmar mais de perto para ver se ficou algum resíduo. Ó, o interessante é que essa não deixa resíduo algum. O interessante é que, né, na composição química adequada, que depois de inúmeros testes que eu cheguei, além de promover a retirada, o sal da barra, como eu disse anteriormente, ele entra nos poros da resina no quadro e não fica os pigmentos da tinta. A tinta retirada ela já é diluída pelo solvente que tem na composição dessa barra. A face da tinta da barra permanece praticamente inalterada, retira marcador para quadro branco e já restaura as propriedades do quadro. Tá. Depois dessa conquista, otimizando ainda mais o produto, eu achei que era uma pretensão grande minha, mas depois de inúmeras experiências, de inúmeros testes e de uma dica do meu querido sócio que está filmando a filmagem para mim, dica dele. O dia que ele falou, eu achei esse cara é louco. Se não tinha condições, se eu não conseguiria pegar uma barra desta e deixar ela flexível. Tá, fiquei 1 mês e meio, quase 2 meses realizando a experiência. E para minha enorme surpresa, eu acabei conseguindo, apesar da constituição do sulfato de cálcio e tudo mais, conseguindo fazer uma borracha, uma barra dessa flexível, que é mais funcional, na minha opinião, muito mais funcional do que a própria barra, que já é super funcional. E a composição química disso aqui, o sulfato de cálcio, cuja matéria-prima é a gipsita, que é um dos minerais mais abundantes da crosta terrestre, que vai minimizar o custo desse projeto e tornar, acredito eu, super viável o custo desse projeto. Agora, mais interessante que eu ainda estou namorando é essa borracha. Consegui chegar a uma borracha para quadro branco, mudando a proporção e uma outra substância acrescentada para conseguir deixar nesse formato. Que marcador permanente. Vamos testar direto com o marcador permanente. De novo. Tentar direto com o marcador permanente. Só demonstrando que isso aqui é realmente um marcador permanente. Apagador comum nenhum tira isso aqui. Muita gente comete esse erro grave de chegar ou achando que é um marcador para quadros brancos, usar marcador permanente. Primeiro instinto de todo mundo, pegar algum abrasivo, um álcool, alguma coisa e vir detonar com os quadros brancos. Tá? Porque a funcionalidade maior dessa borracha, que eu acredito que o custo será baixo, e a funcionalidade maior, o que eu otimizo, que vai haver uma repercussão enorme, é o seguinte: ela apaga, essa borracha tira marcador permanente, ela retira também o marcador permanente, só que já na seguinte condição: a tinta, quando é retirada do quadro, ao invés dela ficar na face, que ela é absorvida pela borracha, se eu continuo fazendo um atrito, uma fricção com a borracha no quadro, essa tinta ela é absorvida e diluída pelo solvente que eu coloquei na composição química dessa borracha, o mesmo que faz parte da barra no estado sólido. Não fica tinta nenhuma na face dessa barra. Ela promove a retirada de marcador permanente, qualquer produto pincel, qualquer produto que for passado.
E outra coisa, o atrito, o atrito com a resina é quase nulo. Mesmo tendo atrito quase nulo, ela se desgasta. O sulfato de cálcio. Aí filma aqui só os... Ela se desgastando. Tá mostrando o resíduo no quadro também, pelo reflexo. Pois é. Ou seja, essa borracha ela é capaz de retirar marcador permanente. Então ela substitui qualquer líquido existente no mercado atualmente. Os valores variam de 8 a 30 reais, nos recipientes 60, de 100 ml. Essa borracha substitui qualquer líquido dele com eficácia bem maior. E o mesmo procedimento, o sulfato de cálcio existente nela entra nos poros, retira qualquer mancha interior, restaura as propriedades da resina e já promovendo a manutenção dos quadros. Só mostrando que a tinta não fica na face da borracha. E esse é um marcador normal, né? Isso não é um permanente. Não, esse aqui é um marcador normal, só para mostrar o marcador para quadro branco, né? Sim. Só para mostrar que a tinta, após a retirada da tinta, ela não fica na... Se eu continuar, ou um teste melhor, ou passar o marcador na própria face da borracha. Vou pegar um outro com mais tinta. Passar o marcador na própria face da borracha. Se eu passar, o que acontece com os filtros? O que acontece o contrário do que acontece com os filtros. Quando esse material satura, o que é quase impossível a retirada da tinta desse filtro, quando ele satura, a tinta começa a voltar para a resina, em onde promove a mancha dos quadros, a tinta começa a voltar e entra nos poros. Com a borracha acontece o contrário, com essa borracha acontece o contrário. Se eu proposital encher aqui de tinta, quanto maior a fricção, o atrito que eu fizer aqui no quadro, ó, tô filmando aqui? Uhum. A tinta, ao invés de voltar para o quadro, ela começa a sumir, ela começa a ser absorvida e diluída pelo solvente existente aqui na composição da borracha. E ela não volta para o quadro. Ou seja, essa borracha substitui qualquer líquido existente no mercado, promove a retirada de marcador permanente. Ela pode ser usada tanto para apagar o quadro, já dá manutenção, substituindo todos os líquidos existentes. Ser usada somente para manutenção ou apagar já dando manutenção nos quadros, substitui qualquer outro líquido, qualquer material existente para manutenção dos quadros brancos, sem qualquer macete de internet, entendeu? Para limpeza de quadro branco. Acredito eu que essa borracha terá uma repercussão enorme. E finalizando, as barras de giz, a composição, a proporção da composição só que é diferenciada para ficar no estado sólido. Pode ser fabricada na espessura, no tamanho do feltro, simplesmente nessas bases já existentes, no lugar do feltro vem a barrinha de giz. Que o custo final é o mínimo possível. O sulfato de cálcio com numa determinada composição química que eu cheguei. E somente acredito que terá uma repercussão enorme essa criação. Então é isso aí. Então, só para finalizar, eu queria mostrar que
a funcionalidade maior, acredito que terá um interesse maior, é que essa barra na composição adequada que eu cheguei, quando ela já retira a tinta, do quadro, e os pigmentos da tinta, os pouquíssimos pigmentos que persistem aqui na face da tinta, eles são diluídos pelo próprio solvente que tem aqui na composição dessa barra. Ou seja, eles não voltam para o quadro, que é o que acontece com o filtro dos apagadores existentes. A tinta continua retida aqui no filtro e ela acaba voltando e entrando nos poros, o que promove o maior problema de manutenção desses quadros atualmente é a tinta entrando nos poros. E o primeiro instinto do pessoal é passar álcool. Agora, eu fiquei com dó de jogar esse quadro fora um determinado tempo atrás, porque enfrentando esse problema, uma vez eu tive a ideia de pegar água rasa, que é um solvente bastante abrasivo, diluente de tinta, e com uma bucha eu passei nesse quadro. O que eu já deveria esperar, retirou toda a resina que reveste esse quadro, foi retirado. Então, mesmo com o marcador para quadro branco, se eu escrever nesse quadro aqui embaixo, eu fiquei com dó de jogar esse quadro fora. Mas se escrever nesse quadro, nem o próprio marcador permanente, já o usual para quadro branco, é como se eu tivesse escrito numa parede. Os apagadores comuns aqui não retiram, porque aqui não existe mais resina revestindo isso aqui. Os apagadores não retiram. Os apagadores normal para quadro branco não retiram. É como se eu tivesse escrito na parede isso aqui, tá? E a barra na composição química, depois de muito experimento que eu consegui chegar, mesmo sem a resina que reveste o quadro, é capaz de retirar, ou seja, é capaz de retirar uma escrita de um pincel na parede. Essa barra é capaz de promover a retirada. Ela promove a retirada. E a tinta não fica retida na face da barra, ela é diluída pelo solvente existente nessa composição. E a borracha, a última criação que eu consegui depois de uma série de tentativas, a última criação, essa borracha, ela também é capaz de conseguir retirar, a escrita de algum local, mesmo que não tenha resina revestindo esse quadro aqui. O apagador comum não consegue retirar essa borracha, que tem a mesma composição da barra, com uma substância, só uma ligeira substância diferente para poder dar essa flexibilidade. Ela também promove a retirada da tinta, mesmo sem a resina, na proteção desse quadro branco. Então acredito que terá grande repercussão essa criação. É isso aí.